Olá, sejam bem-vindos à terceira videoaula da disciplina de Legislação Trabalhista para Agentes Públicos, do curso de Tecnologia em Gestão Pública, ministrado por mim, professora Jeanette Nunes Stefaniak. Nessa videoaula, o assunto que trataremos são os direitos e deveres dos servidores e empregados públicos, processos disciplinares e possibilidade de aposentadoria no serviço público. Como vimos na videoaula anterior, o servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, sendo que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser incumbidas a um servidor. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Vimos ainda que a contratação pela administração pública se dará pelo regime jurídico estatutário ou seletista, por concurso público, salvo para os comissionados que são de livre nomeação. Assim sendo, é fundamental conhecermos os direitos e deveres do servidor e do empregado público, que estão previstas na lei. Então vamos lá. A relação estatutária entre o servidor e a administração pública, seja ela federal, estadual ou municipal, é uma forma jurídica diferenciada, já que está previsto no Estatuto do Servidor Público. Lá constam direitos e deveres que o agente público deverá observar no exercício de sua função. O regime estatutário significa basicamente que ao tomar posse, que é aceitar o serviço público, e entrar em exercício, que é a incorporação, o agente público nomeado encontra uma situação jurídica previamente definida por um completo regime jurídico que disciplina direitos, vantagens, deveres, condições de trabalho, normas disciplinares, vencimentos, entre outros aspectos relevantes. A partir do momento em que se ingressa nos quadros da administração, após regular aprovação em concurso público, o agente público adere ao regime globalmente estabelecido pelo ente público. Nesse regime constam todas as obrigações e limitações entre as partes. A relação jurídica que interliga o poder público e os titulares de cargo público, ao contrário do que se passa com os empregados, não é de índole contratual, mas estatutária, institucional. De outro lado, a Constituição Federal e as leis outorgam aos servidores públicos um conjunto de proteção, garantias, tendo em vista assegurar-lhes condições propícias para uma atuação imparcial, técnica, liberta de ingerências que os eventuais e transitórios ocupantes do poder, os chamados agentes políticos, poderiam pretender impor-lhes para a obtenção de benefícios pessoais ou sectários, de conveniência da facção política dominante no momento. O Estado não faz contrato de trabalho com o funcionário, mas estabelece unilateralmente todas as condições do exercício do cargo público por lei e, se cabível, por normas regulamentares que a complementam, sendo tais preceitos em sentido amplo o Estatuto, que, observados os requisitos legais, pode ser modificado. O interesse público há de prevalecer sempre em condições legítimas sobre o interesse individual dos funcionários. Ainda que a situação do servidor já esteja
previamente regulamentada pelo seu estatuto, a Constituição Federal, em sua seção 2, a partir do artigo 39, assegura os direitos básicos do servidor público, e são eles: salário mínimo, 13º, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários, repouso semanal remunerado, horas extras remuneradas em 50%, férias acrescidas de 1/3 constitucional, licença maternidade, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos, redução dos riscos do trabalho por meio de normas de proteção à saúde, higiene, segurança, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, regime de previdência diferenciado e estabilidade após 3 anos de efetivo exercício do cargo público. Os direitos descritos são de índole constitucional, portanto, de observância obrigatória por parte do ente público de todas as esferas. Demais benefícios e vantagens, como a progressão funcional, a licença-prêmio, licença para qualificação profissional, licença para tratar de interesses particulares, dentre outros, são variáveis de legislação para legislação, que definem os requisitos para que o servidor faça jus aos benefícios nela disciplinados. Além desses direitos constitucionais, o Estatuto do Servidor Público dispõe sobre o direito ao vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei, e é componente da remuneração, que é composta pelos vencimentos, mais vantagens pecuniárias permanentes, a que faz jus o servidor, que não pode ser inferior ao salário mínimo, além de ser irredutível. Tem proteção da isonomia para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos pelos ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e pelos ministros do STF. É o famoso teto constitucional. O servidor perderá a remuneração se faltar ao serviço, além de ter direito de receber a integralidade da remuneração, salvo se houver um mandado judicial. O servidor em débito com o erário público que for demitido ou exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o seu débito. Além dos vencimentos, poderão ser pagas aos servidores as seguintes vantagens: indenizações, gratificações adicionais que podem ou não se incorporar ao vencimento. São deveres do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, ser leal às instituições que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais, atender com presteza ao público em geral, prestando informações requeridas, ressalvadas aquelas protegidas por sigilo, a expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos ou esclarecimentos de situações de interesse pessoal, as requisições para a defesa da fazenda pública, levar ao conhecimento da autoridade superior
as irregularidades que tiver ciência em razão do seu cargo, zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre qualquer assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo, pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Já o artigo 117 do Estatuto trata das proibições e diz o seguinte: ao servidor público é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato, retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, recusar fé a documentos públicos, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de se filiarem a uma associação profissional ou sindical ou a um partido político. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau. E de cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Praticar usura, sob qualquer de suas formas. Proceder de forma desidiosa. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Já o artigo 127 trata das penalidades aplicáveis aos servidores públicos que praticarem atos contrários aos seus deveres constitucionais e infraconstitucionais. E são eles: advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo de comissão, destituição de função comissionada. A advertência será aplicada sempre por escrito. Já a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que foram citadas e que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo a suspensão exceder a 90 dias. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. A demissão
será aplicada nos seguintes casos: nos crimes contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave em serviço, ofensa física em serviço, a servidor ou a um particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional, corrupção, acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, entre outras transgressões previstas no artigo 117 do Estatuto, verificadas em processo disciplinar. Por exemplo, a acumulação proibida e provada a boa-fé, o servidor optará por um dos cargos. Provada a má-fé, perderá também o cargo que exercia há mais tempo e restituirá o que tiver percebido indevidamente. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. A destituição de cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. A demissão ou a destituição de cargo em comissão por infringência do artigo 117 e seus incisos incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal pelo prazo de 5 anos. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. E entende-se por inassiduidade habitual a falta ao serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses. Já as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, pelos presidentes das casas do Poder Legislativo, dos tribunais federais, pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade, pelas autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias, pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. A lei ainda regula o processo disciplinar. Lá pelo seu artigo 148, o processo disciplinar, então, é regulado como um instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Será conduzido por uma comissão composta por 3 servidores estáveis, designado pela autoridade competente, que indicará dentre eles o presidente. Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.
As reuniões, audiências das comissões terão caráter reservado. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, publicação do ato que constituiu a comissão, inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa, relatório e julgamento. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados da data de publicação do ato que constituiu a comissão, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias exigirem. O inquérito administrativo obedecerá ao princípio do contraditório, assegurando ao acusado ampla defesa, com a utilização de meios e recursos admitidos em direito. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar como peça informativa da instrução. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos, peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de um procurador, arrolar, reinquirir testemunhas, produzir provas, contraprovas, formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Se tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas. O indiciado será citado por mandado, expedido pelo presidente da comissão, para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 dias, assegurando-se vistas do processo na repartição. Apreciada a defesa, a comissão elaborará um relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Reconhecida a responsabilidade, a comissão indicará dispositivo legal ou regulamentar que foi transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração para julgamento. No prazo de 20 dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. O julgamento acatará o relatório da comissão, salvo quando contrário às provas obtidas nos autos. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. O servidor que responder a processo só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Ocorrida a exoneração, o ato será convertido em demissão, se for o caso, assistindo direito ainda ao servidor, se houver motivo, possibilidade de revisão da sua penalidade pela autoridade que a aplicou. Por fim,
dentre os direitos e deveres dos servidores, nós temos a possibilidade da garantia da Seguridade Social, que será mantida pela União. Um plano de Seguridade Social visa dar cobertura aos riscos a que os sujeitos, o servidor e sua família estão expostos e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades: garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão. Proteção à maternidade, adoção, paternidade, assistência à saúde. Os benefícios são concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições legais. Os benefícios do plano de seguridade do servidor compreendem, quanto ao servidor, aposentadoria, auxílio natalidade, salário família, licença para tratamento de saúde, licença gestante a adotante, licença paternidade, licença por acidente em serviço, assistência à saúde, garantias de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias e, quanto ao dependente do seu servidor, a pensão vitalícia e temporária, auxílio funeral e auxílio reclusão, além da assistência à saúde. Dentre os vários benefícios da Seguridade Social aos servidores públicos, nós temos o direito à aposentadoria, sendo que o artigo 186 do Estatuto dispõe que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou moléstia grave, contagiosa, incurável, especificada em lei e proporcionais nos demais casos. E ainda, uma aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Voluntariamente aos 35 anos de serviço se for homem, 30 se mulher, com proventos integrais, aos 30 anos de serviço efetivo em funções de magistério, se for professor, e 25 anos se for professora, com proventos integrais, aos 30 anos de serviço se homem e 25 se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo, e aos 65 anos de idade se homem e 60 se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Consideram-se doenças graves, contagiosas, incuráveis, a tuberculose ativa, a alienação mental, esclerose múltipla, a neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, a hanseníase, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a paralisia irreversível e incapacitante, a síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS, entre outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou perigosas, se observará o disposto em lei específica. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato com vigência a partir do dia imediato àquele que o servidor atingiu a idade limite para permanecer em serviço ativo. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato. A aposentadoria por invalidez será precedida de licença para tratamento à saúde, por período não excedente a 24 meses. Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será aposentado. Ao servidor aposentado, será pago a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Em síntese, nessa videoaula, conhecemos os direitos e deveres do servidor público, estabelecidos pelo Estatuto,
que é a sua lei geral no âmbito federal. Não podemos esquecer que existem outras leis no âmbito estadual e municipal, que são aplicáveis aos respectivos servidores, que podem estabelecer direitos e deveres complementares. Analisamos proibições, penalidades aplicáveis ao servidor público que violar seus deveres, bem como o processo disciplinar, seus prazos, fases, tramitações, o direito de defesa e o direito de revisão do processo, em caso de aplicação de penalidade. E, por fim, conhecemos o direito à Seguridade Social, aplicável aos servidores públicos, em especial o seu direito à aposentadoria. Espero que nossa aula tenha sido proveitosa e indico novamente a leitura do Estatuto do Servidor Público. Bons estudos a todos!